Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha mãe, estou preparando uma palavra. Na verdade, estou preparando o pregador para a palavra, né? Fui convidado essa noite para ministrar uma palavra numa igreja, uma palavra para os homens da igreja. E Deus falou comigo desde essa semana já a palavra que era para eu estar ministrando lá. Então eu estou aqui orando, lendo, estudando a palavra de Deus. E como tem falado muito forte no meu coração, eu resolvi então fazer esse vídeo. Quem sabe pode abençoar a sua vida também. O texto que eu vou ministrar hoje à noite lá, e o texto que eu quero comentar com vocês é 1 Samuel capítulo 30, no verso 6. Eu vou ler todo o verso 6, mas eu quero me ater só na parte B do versículo, mas eu vou ler todo. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Eu estou lendo a versão King James, né? Uma versão muito boa. Eu gosto muito de usar ela, principalmente quando eu estou estudando. Observa que esse texto diz que Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, encontrou ânimo em Deus, né? Agora precisamos entender as circunstâncias daquilo que estava acontecendo. Davi era guerreiro, era um homem de guerra, né? Agora ele era um homem de guerra. E Davi alcançou alguns êxitos na vida, no sucesso daquilo que ele fazia, né? Como pastor de ovelha, e depois se tornou escudeiro de Saul, e depois venceu Golias, e a vida de Davi deu uma guinada. Ele foi muito alto, né? As pessoas cantavam, as mulheres cantavam que Saul matava milhares e Davi matava 10 milhares. Então Davi teve um tempo de glória, mas junto com a glória veio uma perseguição também, né? Se enciumaram com Davi, Saul se enciumou com Davi e armou contra Davi. E Davi então ele teve que fugir de Saul. Por que ele fugiu de Saul? Né? Porque mesmo Saul sendo um rei que já tinha perdido a bênção de Deus. Porque Davi entendeu que Saul havia ungido, Deus havia levantado Saul, e se Deus então quisesse tirar, que Deus o fizesse. Davi não quis se intrometer nisso. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que tem muita gente querendo fazer aquilo que é só Deus que pode fazer. E aí coloca os pés pelas mãos e vão colher frutos terríveis disso, né? O texto, nessa perseguição, nessa fuga de Davi, de Saul, Davi encontrou-se com 600 homens, e esses 600 homens então se tornaram guerreiros de Davi. E esses 600 homens estão com Davi, então agora na terra dos filisteus, né, em Ziclag, mais especificamente. E eles saem para ir à batalha, mas são rejeitados na batalha, com medo dos filisteus. Os filisteus ficaram com medo de Davi. E Davi então volta, mas quando Davi chega em casa, olha o que diz aqui no verso de número 4. Quando Davi volta, no terceiro dia, Davi chega na cidade onde estava toda a sua família e a família de todos os seus soldados, né, seus guerreiros. O texto no verso 4 diz assim: então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Imagina que esses homens, eles estavam fazendo aquilo que eles entenderam que era o certo a se fazer, mas quando eles chegam em casa, as esposas e os filhos tinham sido levados, sequestrados, e todos os bens queimados, eles não tinham mais nada. O desespero de todos foi muito grande, né? A Bíblia diz que eles se prorromperam em exclamações de horror, né? O que é isso? Por que isso está acontecendo comigo? Né? E choraram, imagina só a situação. Com isso, aqueles homens que agora lutavam por Davi, eles também pensam: vamos matar Davi, foi culpa de Davi. É fácil, irmãos, querer achar culpado das nossas decisões, né? Aprendo isso com esse texto. Mas não é o correto. O correto é olhar para mim e ver o que para eu, e olhar o que eu poderia ter feito diferente. Mas esses homens, eles intentam até mesmo matar Davi a pedradas, né? Diz o texto. E o que Davi fez nessa situação? Porque Davi também tinha perdido a sua esposa, as suas duas esposas, seus filhos, também tinha tido muito prejuízo, e agora correndo o risco de perder a sua vida. Imagine a angústia de Davi, né? Imagine as palavras das pessoas para Davi. Mas a Bíblia diz que Davi encontrou, tem uma tradução que diz recobrou o ânimo no Senhor, né?
Por que o Senhor recobrou o ânimo de Davi? Por que Davi se recobrou no Senhor? Porque Davi foi buscar Deus, irmãos. Não sei a situação que você está passando, talvez você já viveu dias de glória, e nos seus dias de glória pessoas detonaram você, arrebentaram com você. Mas aprenda algo, sempre é momento, sempre é tempo, sempre é hora de buscar a Deus, entrar em Deus. A Bíblia diz que Davi foi no Senhor. E quando Davi estava orando, acredito eu que Davi teve um pensamento: olha, eu vou chamar o sacerdote Abiatar, que o acompanhava também, né? E vamos consultar a Deus, né? Vamos consultar o que Deus quer fazer nessa situação, por que isso está acontecendo. Olha, é realmente o certo, porque veja bem, se você chegar na sua casa e tudo isso aconteceu com você, qual que é o mais fácil você fazer? Você vai logo sair desesperado pela rua, procurar quem fez isso com você. Davi não, Davi foi orar a Deus, buscar a Deus, entender se essa era a vontade de Deus. E Deus confirmou para Davi que era para Davi que Deus daria a vitória a Davi. O que eu aprendo com tudo isso? Não se desespere. Espera no Senhor e confia. Se o Senhor fez uma promessa na tua vida, se você caminhar nele, ele vai cumprir a promessa. Não é momento, querido, de se levantar. Nunca é momento de se levantar contra aqueles que Deus levantou. Nunca é momento. Sempre fique em Deus, porque aquele que fez a promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Abraão, não levando em conta o seu corpo já amortecido de 100 anos e a idade avançada de Sara, creu naquele que fez a promessa, né? Em Romanos diz que Abraão creu naquele que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Então, se ele fez promessa, independente das circunstâncias, ele vai te honrar, ele vai fazer com que chegue até você, desde que você fique nele. Amém? Faça como Davi, recobre as suas forças no Senhor, encontre ânimo em Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra se ela abençoa você. Compartilha, copia, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Amém? Que Deus abençoe você. Curta, tá? Se quiser baixar, baixe e envia por WhatsApp, abençoe a vida de outras pessoas. Fique na paz do Senhor.